Muito bem, eu quero colocar aqui mais um trechinho da pesquisa, porque aqui fala alguns recortes tão importantes. Gênero. O governo Lula segue mais desaprovado que aprovado pelas mulheres, 54% a 42%. Na pesquisa anterior era 53 a 43. Então é praticamente a mesma coisa, uma oscilação permanece mais desaprovado. Entre homens, os números se mantiveram iguais aos de março, 59% desaprovam e 39% aprovaram. A margem de erro também é de 3 pontos. E pegar mais um aqui, raça e cor, só um pouquinho, que deu uma corrida aqui. Aqui. A desaprovação manteve alta entre os entrevistados que se autodeclararam pardos, 56% frente a 52% em março. A aprovação nesse público, que era de 59% em julho, está em 40%, era 45% em março deste ano. Brancos seguem com maior desaprovação ao governo petista, com 62%, eram 61%, enquanto 37% aprovam, eram 36%. E a outra questão, pretos voltaram a aprovar mais, 52%, eram 46%. O governo federal do que desaprovar, eram 46 e eram 51%. A margem de erros nesse grupo é de 6 pontos. Então, nós temos, na verdade, os pretos aprovando mais e nós temos os pardos e os brancos desaprovando mais, enquanto que em gênero ainda as coisas estão um pouco complicadas, né? Os homens desaprovando e as mulheres desaprovando também. Daniel, como é que tu analisa essas questões? Olha, eu analiso com um otimismo aí, né? O que está acontecendo? O Nordeste e pretos indicam que, na prática, o Lula vai recuperando lentamente o apoio do seu eleitorado tradicional, que é a sua base mais sólida, né? Uhum. Perde ali no ensino fundamental, mas a gente tem que observar, nesse caso, sempre o movimento, né? E é um movimento relevante. Preocupa muito a posição das mulheres, né? As mulheres, em geral, têm sido um eleitorado fiel contra o bolsonarismo. Não vou aqui fazer um exagero analítico e dizer que é em favor do lulismo, não se trata disso, mas elas são uma força de contenção do bolsonarismo e elas não estão declarando esse apoio ao Lula. E esse ponto também é relevante, Viaro. Eu me recordo de uma eleição em São Paulo em que o governador Mário Covas ele tinha uma desaprovação muito grande, mas contra o Maluf ele ganhou no segundo turno. Por que eu estou dizendo isso? O Lula pode até ter essa desaprovação. Vamos supor que a pesquisa da Quest seja, de fato, muito consistente e dê conta de um cenário real, concreto. Estou falando em suposição porque é muito cedo para você cravar qualquer coisa a partir de pesquisa, né? Mas vamos supor que se isso seja verdade. O problema é que você não está checando o Lula contra o adversário dele na decisão do voto. É a decisão do voto que vai determinar o caminho eleitoral. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que nós somos competitivos, até por esses dados que você apresentou, especialmente em relação à população preta e a população do Nordeste. Eu vejo que a centro-esquerda, o Lula, é muito competitivo em 2026, mas vai ser uma eleição muito difícil para a presidência da República. Agora, para governadores, para senadores, para deputados federais, a gente vai ter muita dificuldade. Eu não posso dourar a pílula. Para deputados estaduais também. Então, qual que é o cenário? O cenário que são 5 eleições ao mesmo tempo que concorrem e acontecem concomitantemente. A gente está bem posicionado em uma e muito mal nas outras 4. E isso é um ponto que é importante. Por quê? Porque as outras 4 também alimentam a eleição presidencial. Então, tem que melhorar o desempenho, não tem jeito. E se o caminho for o ajuste fiscal, a gente vai virar na curva e vai bater no poste, não tem alternativa. Muito bem. E para a gente terminar aqui, Daniel, nós temos as questões de cunho mais econômico também. Deixa eu colocar aqui. Tem primeiro antes a faixa etária.
que eu acho que é coisa importante aqui para a gente ver também. Entre os grupos etários, 60% dos jovens, 16 a 34 anos, desaprovam o governo federal. É uma oscilação positiva dentro da margem de erros, de 4 pontos em relação à pesquisa divulgada em março, que era 64% dos jovens desaprovavam, agora é 60%. A aprovação nesse grupo é de 37%, com a oscilação também positiva de 4%, que era 33%. E entre a população entre 35 e 59 anos, Lula é desaprovado por 59%, era 54%, e outros 38 aprovam a gestão, era 44. Então está dando uma oscilação positiva entre os jovens, ainda desaprovando mais, mas oscilando positivamente, mas a situação um pouco mais complicada em relação à faixa até 59 anos. E a escolaridade, que eu queria também trazer para ti, isso aqui, a pesquisa Quest indica que pela primeira vez desde o início do mandato, há empate técnico entre a aprovação e a desaprovação ao governo Lula, entre quem tem até o ensino fundamental completo. 50% aprovam, eram 53%, e 47% desaprovam, eram 45%. Para os entrevistados com ensino médio completo, a desaprovação se manteve em 61%, enquanto a aprovação oscilou 1 ponto para cima, de 37% eram 36%. A margem também é de 3 pontos. E já os entrevistados com ensino superior completo, 64% desaprovam o governo Lula e 33% aprovam. A margem de erro é de 5 pontos para mais ou para menos. Essa questão da escolaridade, ela também não pode ser analisada desconectada das outras questões, né? Evidentemente. Agora, aqui eu tenho uma dúvida que eu levantei, inclusive, no café da manhã, e queria a tua opinião. Essa questão dos entrevistados com ensino superior completo não teria que ser mais destrinchada entre universidade pública, universidade privada, ensino presencial, ensino à distância? Colocar tudo em ensino superior completo não é um pouco irreal? É uma ótima observação a que você faz, porque com o tempo, a pesquisa em educação, a pesquisa econômica, inclusive, mostrou que você não pode padronizar a escolaridade, né, porque existe uma diversidade, uma estratificação muito grande entre aqueles que cursaram educação superior. E muitas vezes esse dado ele não é fiável, como, por exemplo, é o dado de raça e etnia, porque, na prática, ele sobrevaloriza algumas representações. Então, tem vezes que sobrevaloriza uma representação de menor renda e tem vezes que sobrevaloriza, em geral, uma de maior renda. Então, você tem toda a razão. O dado que, para mim, é mais importante aí é de faixa etária. O que tem acontecido? O Brasil é um dos países que mais envelhecem no mundo. Nossa taxa de envelhecimento é muito grande, porque a nossa população envelhece e nós não temos reposição de bebês, né, na medida do necessário para manter um movimento de bônus demográfico, ou seja, ter mais jovens do que adultos e idosos. A gente já não está nessa realidade há alguns anos. Então, qual que é o drama dessa questão? O drama dessa questão é que, eleitoralmente, a cada eleição que passa, os mais velhos são mais representativos. Em geral, as pessoas mais velhas são mais conservadoras. Então, o cenário para centro-esquerda e para a esquerda é um cenário muito difícil, Viário. E a gente tem um grande trunfo, que é um trunfo que precisa alimentar a coerência, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, a realidade, e não se trata de sorte, a realidade é que, do outro lado, né, o principal candidato, aquele que de fato seria muito competitivo, até porque a pesquisa Quest, ela pergunta se as pessoas, qual governo era melhor, Lula ou Bolsonaro, e a maior parte fala que o Bolsonaro fez um governo melhor nesse momento, né? Isso, para mim, é um dado que precisava ser mais destrinchado, por exemplo. Eu acho que precisa ser bem pensado, né? Tem que ver como eles fizeram a pergunta, eu não tive tempo de observar essa questão. Mas o fato é que o Bolsonaro não vai para a urna. Então, o jogo para eles também não está fácil, não. Eles querem criar um clima, esse é o ponto. Há uma tentativa de se criar um clima
E essa tentativa de se criar um clima, ela tem um interesse muito claro, que é essa manchete do UOL, para ministros veem ajuste fiscal como chance para melhorar a popularidade de Lula. Está errado, né? Isso não melhora em nada a popularidade do Lula, pelo contrário, é o que vai acabar com o Lula.